E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre resumo de humanas. Os alunos se queixam, né, que são muitas informações relativas à matéria de humanas, história, literatura, geografia, tem muito nome, muita informação, eu não sei o que colocar no meu resumo. Então, fique ligado nas dicas que serão passadas para você. O que deve ser colocado num bom resumo de humanas? Um bom resumo de humanas, ele vai ter o contexto do assunto que você está estudando. O que é contexto, professor? O contexto é o século, ou o ano, ou o período. Então, por exemplo, você vai estudar mercantilismo em história. O século seria século XV, o início do mercantilismo, século XV, XVI ao XVIII. Esse seria o século. Pensando em ano, né, seria um pouco mais complicado. O mercantilismo não tem um ano específico. Então a melhor periodização seria em século. Uma outra possibilidade é em que época, naquelas grandes épocas históricas, em que época estava o mercantilismo, ou estaria o mercantilismo. Então o mercantilismo estaria na Idade Moderna. Então isso é você contextualizar o assunto, ok? Sempre contextualize um assunto de humanas que você vai estudar. Segundo passo, conceitos do assunto estudado. Então primeiro foi o contexto, agora o conceito. O que é o conceito? É a definição. O que é o assunto que eu vou estudar ou o assunto que eu estou estudando? Então, no exemplo que eu dei, mercantilismo. O contexto, séculos XV a XVIII, Idade Moderna. E o conceito, o que é mercantilismo? Então, eu vou escrever com as minhas palavras, depois de ter estudado, o que é o mercantilismo. Foi uma política econômica adotada pelos estados nacionais entre os séculos XV e XVIII, que visava acumular metais preciosos, por exemplo, ok? Essa é uma possível definição de mercantilismo. Então, crie a sua definição a partir daquilo que você estudou. É importante que você crie a sua definição porque isso significa que você entendeu a matéria, ok? Próximo passo. Existem personagens que eu posso pensar, né? Eu estudei a aula de mercantilismo. Quais os personagens são importantes nessa aula? Pode ser que numa determinada aula não tenham personagens importantes, mas pode ser que numa outra sim. Então, por exemplo, você está estudando trovadorismo. Quais os personagens importantes da aula de trovadorismo? Isso deve ser colocado no seu resumo. Próximo passo, que é o quarto passo. Que revoltas, rebeliões ou guerras existiram dentro desse assunto que eu estou estudando? Vou repetir, que revoltas, rebeliões ou guerras existiram dentro desse assunto que eu estou estudando. Depois de elencar quais as revoltas, rebeliões ou guerras, eu vou colocar quais são as causas e quais são as consequências, ok? Próximo passo. Quais são os tratados, quais são os acordos, quais são os protocolos, quais são os documentos que foram vistos nessa aula? Essa aula teve algum tratado? Então, na aula que você estudou mercantilismo, existiu algum tratado, algum acordo, algum protocolo, algum documento? Na aula de trovadorismo, existiu algum tratado, acordo, protocolo, documento? Ok? Ah, não teve tratado, acordo, protocolo, documento, mas teve cantiga. Ah, legal, cantiga pode ser vista como um documento. Então, como era essa cantiga? Então, descreve lá quais as características das cantigas da época do trovadorismo, ok? O próximo passo, você vai dizer, lembre que para isso você vai ter estudado, com as suas palavras, qual a importância do assunto. Qual a importância desse assunto? Descreva a importância desse assunto com as suas palavras. Certamente você estará finalizando aí o seu resumo. Seguindo esses passos, você terá feito um bom resumo, vai ter colocado, certamente você vai ter colocado os pontos principais da matéria no seu resumo, ok? Então, para a gente finalizar, a dica é essa. Um bom resumo, ele conta com o fato de você ter estudado previamente a matéria. Se você estudou previamente a matéria e posteriormente você seguiu esses passos, certamente seu resumo vai ter ficado bom, vai ter atingido a qualidade
desejada e esperada, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.